chover. Voltando aqui nessa parte 2, e foi assim passando de parceiro em parceiro, até que, quando foi fazer um show em Brasília, ligou para uma casa noturna solicitando um equipamento emprestado. E enquanto aguardava na linha, ouviu Renner cantando naquela casa e quis conhecê-lo. Dentro das individualidades de cada um da dupla, uma essência ímpar foi elaborada. De um lado, Rick cresceu ouvindo músicas populares cantadas por seu pai nas feiras do Tocantins e rádios sertanejas de Goiás. Na outra ponta, Renner se deliciava com os acordes e letras de Legião Urbana, Capital Inicial e os Paralamas do Sucesso. Em 1986, iniciaram seus trabalhos como Rick e Renner, e a partir daí foram fazendo shows em algumas casas noturnas, até que, em 1991, aconteceu a gravação do primeiro CD independente, gravado com Renner na primeira voz. Em um dos seus shows, são assistidos por nada menos que Zezé de Camargo e Luciano, e estes o levam a uma gravadora, a Continental East West, gravadora que hoje pertence à multinacional Warner Music Brasil, e assim foi gravado em 1992 o primeiro álbum oficial da dupla, trabalhado com uma gravadora, e esse mesmo álbum teve uma excelente repercussão. Esse aí foi o final da segunda parte, gente. Logo a gente volta com a terceira parte de Rick Renner, compartilhando com vocês momentos agradáveis por aqui. Deixo o meu abraço e até o próximo vídeo. E se você gostou, você pode deixar seu like e inscrever-se no canal. Um abraço e estamos conectados.